para a gente ter noção do que a gente está falando, o que a gente vai abordar. A gente precisou fazer uma recapitulação, né, do processo histórico do SUS, porque a disciplina exige que a gente tenha esse embasamento, né, do processo de construção do SUS, permeando pelo processo histórico do desenvolvimento do país, e a gente fez toda essa recapitulação, tá? Quais foram os principais pontos que a gente abordou? A gente abordou, a princípio, de que forma, né, que era feita, o que era ofertado o serviço de saúde antes do SUS, de uma forma bem grosseira, né? A gente pontuou ali as casas de apoio, as casas de religiosas que ofereciam serviços de saúde, assim como os médicos de família, certo? O que mais que a gente pontuou sobre isso? Comentem aí. Não? O que mais que a gente pontuou ontem? Quais foram os pontos abordados? Nós falamos sobre o SUS, equidade. Deixa eu ver. Só lembro disso agora. O que Sobre é a a lei de equidade? embasamento do SUS, sobre alguns meios de saneamento, que são de acordo com as regiões do Brasil, onde é mais desenvolvido, menos desenvolvido, algumas coisas assim, sobre algumas leis do SUS. A senhora explicou sobre a descentralização, criação do SUS, sobre as atenções primárias, secundárias, terciárias, governamentais, federais, municipais. O que mais? Pode falar, André. Não? Ninguém mais? Ellen, não lembrou de mais nada para complementar a tua equidade? Sobre as leis que. A Lei 8.080 e a outra lá que eu esqueci o número. A outra lá que você esqueceu? Bom, a grosso modo foi isso, tá? A gente fez um apanhado geral desse processo histórico, mas aí eu trouxe uma cronologia, uma linha do tempo para a gente enxergar esses fatos, né? Ontem nós pontuamos os principais, não principais, mas os mais marcantes, né, no processo de construção do SUS. Mas aí eu quero que a gente consiga compreender e visualizar como que foi a evolução do SUS, né? Muita coisa que eu vou mostrar para vocês na cronologia, a gente abordou ontem, citando exemplos, citando atualizações para o que se tem hoje, mas aí eu trouxe na cronologia dos fatos, na ordem dos fatos, como que foram acontecendo, né, no processo histórico, para a gente poder também envolver o desenvolvimento geográfico do país, que nós abordamos ontem, quanto às 5 regiões, a apresentação, como que se apresenta, né, no país de forma econômica, tá bom? Aí a gente inicia o SUS, não só o SUS, mas o Serviço de Saúde do Brasil, ele já teve relatos em 1923. Ele já teve relatos, os primeiros relatos, na verdade, são de 1923, tá? Que era como? Os médicos de família, eram as casas de apoio, de misericórdia, que a gente citou ontem, né? De forma pública para toda a população. Mas aí, lembra que a gente falou assim que quem trabalhava em algumas indústrias já tinha um certo
serviço de saúde especializado, já existia também, na época, serviços de aposentadoria, não pela Previdência Social, não pelo próprio governo, mas existiam já através de empresas. E o que essas empresas faziam? Elas, junto com o governo federal, a partir de 1923, com o governo da época, né, eles ofereciam para a população mais idosa e que tinha ali um recurso financeiro, a possibilidade de aplicar o dinheiro, de guardar o dinheiro deles. E eles começaram a chamar isso de caixas de aposentadorias e pensões. Quem que tinha direito a essas caixas de aposentadorias e pensões? Pessoas que já haviam trabalhado em alguma empresa, tá? E tinham um certo recurso financeiro. E essas caixas de aposentadoria, que tinham o apelido ali da sigla, né, de CAP ou CAPES, elas tinham o objetivo de garantir uma pensão, caso aquela pessoa, ou algum familiar dela, próximo, tipo filho ou esposo, viesse a sofrer algum acidente, tá? E esse acidente fosse gerar um afastamento dele do trabalho, ou por uma doença, ou por sequela do acidente, tá? Isso seria como que a gente coloca hoje, como se fosse uma aposentadoria. Uma garantia do governo, que não era 100% do governo, porque a pessoa fazia a contribuição dela, um pouco de como funciona hoje a política, né? Mas se iniciou dessa forma, durante aproximadamente 10 anos. Quando chegou em 1932, no final de 1931 para o início de 1932, se criou já o instituto, que era para ordenar ou coordenar aquelas caixas de aposentadorias que já estavam há 10 anos no mercado. O governo começou a perceber que a população começou a pagar aquele valor, um valor específico, né, estipulado. Então, se está entrando dinheiro, o governo percebe que a população começou a participar. Então, aqui deve haver um investimento maior, uma atenção maior. O olhar do governo sempre vai ser por esse lado, né, nesses períodos. Então, se criou ali um instituto, também coordenado pelo governo federal, de uma forma muito mais presente agora, tá? Passou-se ali 10 anos das caixas de aposentadoria, agora o governo vem e transforma essas caixas em institutos, que são os IAPs, que duraram por muito tempo, tá? E aí elas vieram substituir lá as caixas, que eram autarquias já de governo a nível nacional, tudo isso centralizado no governo federal. Os governos estaduais e municipais, eles não tinham participação nesse período e nem voz ativa. A gente viu ontem, né, que o governo municipal, por exemplo, ele só foi descentralizado lá em 1988, né, na Constituição, muito mobilizado pela 8ª Conferência, lembra? Então, assim, governo estadual e municipal, eles só vão ganhar autonomia muito próximo já da Constituição, bem mais para frente, tá bom? E aí, os IAPs, eles duraram muito tempo, até aproximadamente em 1965, onde já... O que aconteceu nesse intervalo longo de tempo? Lembra que a gente falou ontem sobre a era ali de Vargas, de Getúlio Vargas, daquele governo dele, que veio muito populista? Durante o governo dele, como nós falamos ontem, houveram muitos ganhos para a população, dentre eles a criação de ministérios da educação e da saúde pública, que na época não havia uma pasta específica para o serviço de saúde, né? nem tanto da educação. E o que Vargas fez? Ele percebeu a necessidade, percebeu a demanda, que era grande, e criou um ministério para ambas as pastas, tá? Um único ministério para as duas pastas, tá? E aí, nesse período também, a pasta da Previdência Social, que já veio crescendo desde 1932, onde se percebeu que a população contribuía, a população participava, né, de certa forma. Então, houve um investimento muito maior, se criou a Previdência, tá? Também gerida ali, coordenada pelo governo. E em 1965, houve
a mudança do instituto lá, que era de aposentadorias específico para aposentadorias e pensões, visando lá aquela garantia, né, caso a pessoa viesse se acidentar ou tivesse uma doença. E aí já virou um Instituto Nacional de Previdência Social, já ganhou essa nomenclatura, já tinha passado o período da Era Vargas, a Nova República, já estava nesse período, né? E aí foi criada uma comissão para reformular todo esse sistema previdenciário, tá? Que vinha caminhando já há mais de 20 anos, aí, mais de 30 anos, né? Nesse período. E aí acabou culminando com a fusão de todas essas caixas e aposentadorias, todos os institutos que existiam, foi reunido em uma única pasta, que foi o da Previdência Social. Tá? Isso, professor, isso já é o SUS? Não, isso não é o SUS. Mas isso, sim, foi contribuição para o SUS, porque o SUS, quando ele foi criado, quando as pessoas bolaram as propostas para a criação dele, foi considerado todo esse histórico, foi considerado, mas antes era feito assim, iniciou sendo feito dessa forma. Tá? Foi considerado muito dos fatos que a população viveu e até do que os pais daquela população viveram, né? Porque foram muitos anos de diferença. E aí passaram-se mais de 10 anos e mudou a nomenclatura, tá? Dos INAMPs, dos INPS, dos IAPs e das CAPs, que é as caixas de aposentadorias, né, inicialmente, e aí já mudou para um sistema nacional. Como já era o governo federal, que tinha à frente a coordenação e a administração, já ampliou, né, para uma pasta maior a nível nacional e também incluiu já a assistência, porque nesse período o governo já prestava um tipo de assistência social para a população, né? Então, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social ainda era voltada, tá, para trabalhadores, especificamente de alguma indústria, de alguma empresa. Carteira assinada, a gente pode colocar assim, tá? E em 82 foi implantado já um programa de ações integradas de saúde, veio também mudando a nomenclatura, assim como já veio mudando muito o olhar, já se percebeu que tinham muitas doenças que tinha como ser prevenidas, tá? E a gente nem fala das doenças que a gente tem hoje, a gente fala de doenças que eram visivelmente preveníveis e que o governo podia atuar dessa forma, mesmo que não abrangesse a população toda, tá? Abrangia quem? Somente trabalhadores, alguém que tinha carteira assinada numa determinada família, tá? Porque eram trabalhadores e seus familiares, alguns familiares, tá? Em 86, que foi o marco do SUS, que foi o quê? A 8ª Conferência de Saúde. Aqui sim foi o pontapé inicial para o SUS, tá? Se a gente for se questionar, for debater, né? Professora, mas então o SUS ele se deu início na Constituição Federal? Sim, ele deu início na Constituição Federal. A lei foi sancionada lá, mas o pontapé para que se criasse, se discutisse, percebesse essa necessidade do SUS foi ainda na 8ª Conferência. Através de quem? Quem que participou lá na 8ª Conferência? A população teve voz, a população teve vez, né? Os municípios estavam representados. A população trouxe à tona a discussão de que os municípios eram a ponta, né, do serviço de saúde. Então, eles deviam ter participação tanto financeira, econômica, quanto também de voz e de fala. Então, a proposta para a criação do SUS, ela surgiu aqui na 8ª Conferência, tá? Existiram outras conferências? Sim, existiram. Mas a 8ª Conferência ela foi um marco para a criação do SUS, para o pontapé, beleza? E aí, no ano seguinte, foi criado o SUDES, que já tinha a ideia do SUS, já tinha os princípios, a forma, um pouco da estrutura de como funcionaria o SUS, e criou-se com o objetivo de testar, de experimentar, antes que aquilo fosse sancionado e viesse a virar lei, né? Então, pegaram os princípios da universalização, da equidade, do acesso ao serviço de saúde, daquele ponto da integralidade do cuidado, onde se começou a observar que dá, sim, para oferecer um serviço de
prevenção, promoção à saúde, não só para o paciente, mas para toda a família dele. Lembram disso? Que é a integralidade no cuidado, é a comunidade que ele vive, a rua que ele vive, que ele mora. Então, assim, em um ambiente amplo, tem como fazer a oferta desse serviço aí de prevenção, promoção à saúde, antes que o paciente, que aquela população venha adoecer, por exemplo. A gente pode pontuar assim, né? Também foi testado, a gente pode colocar assim, entre aspas, essa parte da descentralização de serviços de saúde, né? Saiu a responsabilidade da atuação ali do governo federal e já começou a se testar em alguns estados, principalmente em alguns municípios que tinham, né, grandes cidades de grande porte, com a população muito grande, e exemplos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo. O Estado já recebeu a responsabilidade por um ano, mais ou menos, tanto econômica quanto na prática, na atuação ali de destinar funcionários, destinar equipamentos, tá, mantimentos, estrutura, toda essa parte já ficou a cargo do Estado, sendo assistido pelo governo federal, mas o Estado já começou a receber essa responsabilidade e dividindo também com os municípios, tá? Mesmo ainda antes da Constituição. O governo apresentou como uma proposta, como um teste, tá bom? Para os estados e para os municípios. E aí, quando chegou em 1988, foi realizado uma nova Constituição, né? Onde tinham vários pontos a ser abordados, não foi só a saúde, a gente está falando sobre a saúde, tá? Mas tiveram vários outros pontos abordados, como a gente conhece a nossa Constituição, ela tem pontos de todas as áreas, né, da gente quanto cidadão, a gente é beneficiado, mas a saúde, ela ganhou ali 5 artigos, tá? Na nossa Constituição de 88, nós temos 5 artigos que são específicos para a área da saúde, que são específicos da saúde, quero dizer, que a população, que é lá que diz, né, que a população tem direito, todo mundo tem direito à saúde, e é dever do Estado oferecer esse serviço de saúde para a gente, quanto cidadão. Diz assim, né, que na Constituição, desde o artigo 196 até o 200, é previsto uma seção específica para tratar das políticas de saúde. É aqui também que foi pontuado o processo de descentralização, as ações específicas voltadas para os municípios, foi colocado aqui. Os municípios, eles subiram, ganharam autonomia, né, subiram ali um nível, meio que não se igualaram aos estados, mas eles subiram um degrau, ganhando autonomia, ganhando participação, principalmente, né, o governo federal falou, beleza, a gente vai dividir tudo com o município e com o estado, mas a gente também quer dividir a parte financeira. Então, o SUS, ele também é financiado pelos cofres ali dos municípios, tá? E isso foi garantido na Constituição de 1988. Tá bom? E aí, quando chegou na década ali de 90, né, em 1990, se percebeu a necessidade de criar uma lei que viesse afirmar tudo que foi dito na Constituição Federal, na 8ª Conferência. Foi pontuado na 8ª Conferência, foi sancionado na Constituição de 88, mas foi sancionado de uma forma muito ampla. O Estado, ele deve oferecer saúde. O brasileiro, ele tem direito à saúde. Mas como é que vai ser feito isso? Quais são as formas que vai ser ofertada a saúde? Né? Quanto de saúde vai ser oferecido? Em que período da vida vai ser oferecido? Vai ser quando a pessoa é só criança? Ou então só quando ela está doente, como era antigamente nos CAPs, né, nos INAMPs? Era só quando a pessoa adoecia. Ou então só quando ela precisava de uma cirurgia, de um processo de restabelecimento de saúde. Mas para prevenir, para cuidar, para tratar, a pessoa não tinha direito, não tinha acesso a serviço de saúde, né? E ali, na 8ª Conferência, foi pontuado tudo isso. Não, é preciso ofertar alguma estratégia de promover a saúde para a população, que é a promoção à saúde, através de prevenção, através de educação em saúde, através de exames de rotina, consultas de rotina. Então, em 1990, se percebeu
que tinha muita brecha, ficou muita brecha na Constituição, baseado em tudo que foi conversado, foi pontuado, foi aceito lá na 8ª Conferência, tá? Então, foi criado a lei de 8.080, tá? O número da lei. Essa lei é chamada Lei Orgânica da Saúde. Ela foi criada ali em setembro de 1990 e ela veio abordar, veio dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Olha só, a Lei 8.080, ela veio para descrever, para destrinchar de que forma que ia ser ofertado, que seria ofertado a promoção à saúde, porque falar que o município vai oferecer promoção à saúde é uma coisa, o Estado vai oferecer, mas como? Como é que essa promoção à saúde vai chegar na casa das pessoas, vai chegar naquele bairro, naquela comunidade, naquela vila que é longe pra caramba da cidade? Como que vai ser feito? Como que a população vai receber isso, vai entender isso, vai participar, vai saber? Então, tudo isso foi pontuado na Lei 8.080, foi descrito, tá? Assim como o processo de recuperação da saúde, aquela divisão que a gente falou ontem, né, de responsabilidades do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a cada ente federativo, tá? Como a gente viu, cada ente federativo tem a sua responsabilidade, tem a sua participação nessa promoção, proteção e recuperação à saúde. E aí, também em 1990, essa lei que foi proposta em setembro, ela não foi aprovada 100% de todos esses detalhes, né, que ela vinha sendo descrita, ela não foi aprovada em 100%, em toda a sua totalidade. Muitos pontos ficaram negados, assim pode colocar, né? E se pensou, na época, em uma nova, que começou como um decreto e depois virou uma lei complementar, que é a Lei 8.142, tá? Também de 1990, que veio deliberar sobre o caráter participativo da comunidade, que foi um dos pontos que foi negado na 8.080, a população veio e trouxe ela como uma lei sozinha, uma lei específica, né? Que a população tinha que ter voz na discussão do SUS, a população tinha que ter direito de participar, já que era um serviço ofertado para o povo, para todo mundo, então a população também tinha que ter direito de opinar, de participar, de sugerir, que foi essa participação da comunidade na gestão, sobre a redefinição das formas de transferência intragovernamentais dos recursos financeiros. O que significa? Independente da participação econômica do município, do estado, do governo federal, entre poderes também, né, entre troca de gestão, a população teria garantido essa participação, que a gente sabe hoje, que funciona hoje, quero dizer, através dos conselhos de saúde, tá, da participação popular. E aí, beleza, ficou amarrado tudo isso, né, 1990, 88 e 86, desde 86, da 8ª Conferência, mas como era muito novo, né, para os municípios participarem diretamente desse processo, os municípios não tinham autonomia social, nada disso. O SUS foi inovador, então muita coisa precisou ir sendo ajustada ao longo dos anos, né? Cada ano se percebiam falhas, coisas que podiam melhorar. Então, no ano de 1991, 93 e 94, houveram normas operacionais, né? De atualização, de mudança, de coisas que tinham sido pontuadas na Constituição e nas leis complementares, né, a Lei Orgânica e a Lei 8.142. Foi criada ali uma comissão de gestores tripartite, tá, de cada ente federativo, governo federal, estadual e municipal, onde seria ouvido, igual a gente conversou ontem, né, seria ouvido os principais pontos que acometiam o município, o estado e o governo federal, chegando ali à conclusão dos mais precários. Também se pensou numa gestão colegiada do SUS,
mesmo que, o que eu quero dizer com isso, né? Mesmo que o município tenha autonomia, o município ganhou esse processo de descentralização, de poder econômico e de atuação, mas ele precisa da participação do Estado para sobreviver, para melhor gestão desse serviço de saúde. Então, foi amarrado quanto uma gestão colegiada, participativa, compartilhada entre os níveis de governo, tá? Então, mesmo que seja uma atenção primária, mesmo que a atenção primária seja de responsabilidade do município, por exemplo, o governo estadual ele pode ajudar, ele pode fazer contrapartida, ele pode pedir apoio, ele pode dar apoio, que é o que a gente vê hoje, né, em alguns momentos, e isso se percebeu no ano de 1991, já estava há alguns anos na pós-Constituição Federal, e se percebeu essa necessidade de troca, né? Porque era muito novo para o município, assim como era novo para o Estado também não ter mais responsabilidade com a atenção primária, por exemplo. Agora eu vou focar só na secundária, mas tem muita coisa que eu não dou conta só na secundária, então preciso também do governo federal para estar participando, e foi esse ponto, essas comissões que foram criadas para solucionar esses problemas. Em 93, as normas elas viraram uma lei complementar, né? Que houveram 3, tá? A 91, a 92 e a 93. A gente tem 3 normas operacionais do SUS, tá? Que é a NOB, que a gente chama NOB. NOB-SUS 91, NOB-SUS 92 e NOB-SUS 93, que veio estabelecendo normas e procedimentos reguladores com foco no avanço do processo de descentralização. Então, o que a gente pode ver? Deixa eu olhar para vocês. O que a gente pode ver? Que o SUS, desde a sua concepção, propriamente dita, ali na 8ª conferência, ele veio se moldando. Conforme se percebeu uma falha, se criava uma norma complementar, uma norma operacional, que no outro ano já podia ser mudada, porque não tinha muito conhecimento dessa atenção primária nos municípios, os municípios não tinham anteriormente tido acesso a essa autonomia que eles estavam tendo. Então, muita coisa vinha sendo moldada conforme aparecia a demanda, né? Não sabia se trabalhar tão bem quanto a prevenção, né? Não se trabalhava, não tinha essa prática, nem o Estado tinha essa prática, muito menos os municípios. Então, a gente começa a visualizar que o SUS, desde sempre, ele vem se moldando com os erros, com as falhas, com as demandas que aparecem. E ele segue assim até hoje, porque nas NOBs 91, 92 e 93, assim como na Lei 8.080, já ficou garantido que sempre que houver necessidade de atualização, de mudança, de ajuste, vai ser feita uma norma operacional, uma NOB. O SUS, ele aceita isso, diferente do sistema de educação, do sistema previdenciário, por exemplo, do nosso país. Tá? É o único sistema que aceita, é um dos únicos sistemas que aceita esse processo de adaptação, de melhoria. Tá? Então, até hoje, o SUS ele trabalha assim. Ele, conforme enfrenta uma demanda muito alta, ele está aberto à mudança. Tá? Na lei do SUS está permitido isso. Por isso que a gente vê muitas mudanças sendo feitas. No começo do ano, o esquema vacinal funciona de um jeito. Aí mudou o clima naquela região, agora vai começar a fazer de outro jeito. É permitido. A lei ela dá esse espaço de mudança conforme a demanda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Agora, no período da pandemia, da vacinação, quero dizer, da Covid, ficou tudo muito novo, veio por idade, do mais velho para o mais novo, da galera da comorbidade. Só que isso não deixou de existir o esquema vacinal normal, das grávidas, das crianças, de alguns idosos, como é o caso da gripe. E chegou o período da vacina da gripe, não foi? E os idosos estavam se vacinando para Covid. E aí não tinha como bater os 2 esquemas vacinais, as 2 vacinas
para o mesmo público. E o que o Programa Nacional de Imunização fez? Falou, não, então vamos mudar, vamos colocar a vacina da gripe primeiro para as crianças que não estão sendo vacinadas agora, não está tendo nenhum esquema vacinal para eles específico, como os idosos estão tendo o esquema vacinal da Covid, e aí deixa para fazer a vacina da gripe neles posterior à Covid. Então, inverteu o esquema vacinal. Aí pode isso, professora? Pode. A lei do SUS, ela garante essa mudança. De acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Se tiver como fazer mudança, se for melhor, faça mudança. Se for oferecer um serviço... Vocês querem recreio, né? Se for oferecer um serviço mais... Pode falar, Dinari. Acaba flexibilizando de acordo com a situação que vem ocorrendo, né? Exatamente. Que vai acontecendo, porque pode ser uma situação de pandemia ou pode ser qualquer outra situação. Sim. Acredito que já enfrentou em 2013 ou 14, se eu não me engano, teve uma situação assim, que a febre amarela, a vacina da febre amarela, ela é feita entre julho, em alguns esquemas vacinais, né, de crianças, de gestantes, ela é feita normalmente ali de julho a agosto, nesse período. E teve um surto em 2013 e 14 no Rio de Janeiro, de febre amarela. Aí o que houve? Vamos puxar a vacinação, isso era dezembro, janeiro, período de chuva forte na região, né? Vamos puxar a vacinação da febre amarela para agora, e aí a gente muda o que está agora no esquema do calendário para o período que era para ser feita a febre amarela. Então, houve a mudança e ficou fazendo campanha na televisão, nos meios de comunicação, para que a população fosse vacinar, a população específica, né? Porque o PNI, ele trabalha com grupos específicos de risco. Então, o SUS, ele tem essa abertura. E aí, muitas vezes, a população acaba não entendendo, mas como que fez isso? Pode, não pode? Pode, está garantido na lei. Essa mudança, essa atualização conforme a demanda, conforme a necessidade, conforme o que for acontecendo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, ainda tem. Bom, tiveram as 3 nobres, tá? 91, 92 e 96, tá? A de 96, ela já foi quanto à gestão. Ah, tá. 96, os municípios já tinham ganhado a prática dessa gestão, dessa administração, desse serviço da atenção primária. Teve ali desde 88, 89, 90, tiveram esses anos para ir se adequando, para ir entendendo, estudando, porque já tinham profissionais ali, não chegaram, esses profissionais estão começando a atuar agora. Não, a população já trabalhava no serviço de atendimento de saúde, só que era diferente, era muito diferente. Era um posto de saúde que oferecia curativo, oferecia o que tem de vacina, oferecia uma consulta para quem estiver precisando, mas assim, não tinha essa divisão. O SUS, ele veio sendo estruturado e os trabalhadores que já atuavam foram aprendendo na marra, agora é para ser feito dessa forma, vamos mudar então o esquema. Então vamos puxar mais enfermeiros para cá, vamos colocar o assistente aqui, o técnico aqui. Então foi fazendo mudanças e atualizações no decorrer do dia a dia. A população foi se adequando também, quanto conhecer, a população não conhecia esse serviço de atenção primária, né, de prevenção, promoção da saúde, ninguém nem sabia o que era isso. Até hoje a população tem dificuldade de entender. Até hoje a população tem dificuldade de entender do que se trata, o que tem acesso, o que pode, o que não pode, né, o que tem direito. Então, esse período foi muito de adaptação para essa gestão aí, que o município ganhou autonomia, o município tinha autoridade para determinadas coisas, quanto também a ampliação de alguns programas. Foi criado, em 94, o Programa Saúde da Família,
que ele começou como uma estratégia, tá, para alcançar uma população muito maior, para alcançar uma população que estivesse precisando muito do serviço de saúde, não tivesse condições de ir até um posto, um atendimento de saúde. Foi criado também um piso da atenção básica, onde foi elencado coisas que faziam na atenção básica, a estrutura da atenção básica, tudo estava sendo criado, estava se começando do zero, né? E a gente nem consegue imaginar de que forma foi isso, porque hoje a gente chega para trabalhar no local desse, já existe uma rotina, já existe uma forma de trabalho, né? E nessa época estava sendo criado conforme a demanda, conforme a necessidade. As coisas, como a gente viu da divisão geográfica do país, as coisas que aconteciam no Sudeste eram muito diferentes das coisas que aconteciam no Nordeste, por exemplo. Porque o ambiente é diferente, as doenças são diferentes, né? A população reage de forma diferente às mesmas demandas, varia de acordo com o clima daquela região, como a gente já viu, né? As superstições, sotaques, tudo isso influencia muito na forma que a população vai enfrentar várias doenças, várias situações, né? Várias coisas. E aí foi criado também o programa de pactação integrada ali no Estado e município, criou-se essa parceria, foi se aprendendo a trabalhar junto, tá? E se deu até os anos 2000. Chegando nos anos 2000, isso tudo com mudanças de governo, tá, gente? Foi sendo construído junto com os governos que iam passando nesse processo, porque já tinha sido garantido na lei. Já não era mais pauta, mas será que pode ser feito assim? Não, vai ser feito assim. Agora, a gente que precisa se acostumar. A gente que está prefeito na região, a gente que está como profissional, naquele período, a gente já precisa se adequar, porque na lei já foi garantido isso. Não é mais um momento de propor. A gente vai ver a demanda. Se tiver dentro da lei, a gente inclui, senão a gente cria uma norma. Não foi assim que a gente viu? Então, dessa forma, foi se criando isso. Aqui também, nesse período, entrou, antes dos anos 2000, entrou os agentes comunitários, que também entrou com um programa, também com o objetivo de alcançar uma população mais distante, mais carente, com menor acesso aos serviços de saúde, que não tinham tanto conhecimento, a gente nem podia cobrar conhecimento na época, porque não era muito esclarecido esses serviços de saúde. A gente vê hoje que ainda a gente oferece informação quanto à promoção à saúde, por exemplo. Eu pergunto para vocês aqui hoje, o que a gente pode considerar de serviço quanto à promoção à saúde? Quando eu falo promoção à saúde, estou me referindo ao quê? A que tipo de serviço que o SUS oferece? Me contem. Pode falar. Acredito que promoção à saúde, professora, seja toda aquela situação onde eu, como agente comunitário de saúde, eu trabalho aqui em Vitória do Jari, né? Eu faço minhas buscas ativas nas casas, vendo a situação de cada um, faço meu relatório, entrego para o sistema, né? Onde tem aquelas pessoas que necessitam de uma visita de um médico, de uma enfermeira, né? Ou de qualquer outro profissional do NASF, eu posso estar acionando essas pessoas para estar indo até lá, essas casas, para fazer a promoção dessa pessoa, né? E aí, o que tu vê, Jones? Jones, posso te chamar assim? Melhor qualidade de vida. Oferecer uma melhor qualidade de vida. Mas o que vocês veem, meninos, quanto essa promoção à saúde? Está se falando nessa oferta de serviços de saúde, beleza. Mas em que sentido, em que âmbito, quero dizer? É só quem está doente ou o que mais que entra nessa nomenclatura? Não, professora, a promoção à saúde, assim, um todo, né?
é mais a prevenção de doenças. Por exemplo, aqui a gente estava com um surto, né, de tifo, febre tifoide. Então, foi feita uma grande campanha, o Johnny pode confirmar isso, com o uso de hipoclorito na água, porque a água estava contaminada. Então, tudo isso são promoções da saúde ofertadas pelo SUS. Exato. Entendeu, professor? Então, cada campanha feita pelo SUS, de vacina, que seja de erradicação disso, daquilo. Então, tudo isso é feito a promoção à saúde baseado nisso. Uma promoção à saúde, uma prevenção também, que a pessoa que esteja bem de saúde não venha a adoecer. Aqueles que já estão doentes já são cuidados, então a gente precisa manter essa promoção à saúde, que no caso são para manter a qualidade de vida da pessoa, para que ela não precise procurar um hospital ou até mesmo ficar internado ou coisa do tipo. Exatamente. O Elcio chegou no ponto importantíssimo. Promoção à saúde, ela vem trabalhar para que a pessoa não adquira uma doença, antes que a pessoa adoeça, para que a pessoa não venha a adoecer. Essa é a forma correta de a gente se expressar. A promoção à saúde, pontos muito importantes, quanto vacinação, quanto prevenção, mas eu quero colocar para vocês também outros serviços, tipo água potável. Se a pessoa tem acesso à água potável, a chance dela adoecer por doenças parasitárias, por exemplo, é muito pequena. Tá? Um saneamento básico. Se a pessoa tiver acesso ao saneamento básico, a chance dela adoecer por doenças parasitárias também ou outros tipos de doenças é muito menor, tá? Então, assim, a gente tem que pensar em promoção à saúde, quero que a gente pense quanto serviços que a pessoa tenha acesso para que ela não adoeça, para que evite dela adoecer, beleza? Um ponto que pode entrar aí, muito importante, que quase a gente não dá valor quanto população, é a educação à saúde. Se a gente tem conhecimento de determinadas doenças, de determinados pontos importantes, a gente pode prevenir, ajudar a prevenir muitas doenças. Então, a educação em saúde, ela também se enquadra na promoção, tá? Outro ponto também que se enquadra não tem aqueles serviços da vigilância sanitária que trabalha ali na fiscalização de estabelecimentos, por exemplo, de alimentação? Já viram falar um pouco sobre isso? Sim. Sim, né? Então, o serviço de vigilância sanitária, ele também se enquadra na promoção à saúde. Claro que, dependendo da situação, ele vai se colocar lá na recuperação, na prevenção, mas ele é primordialmente da prevenção à saúde, tá? Da promoção à saúde, porque a vigilância trabalha principalmente para que a população, de forma geral, não adoeça. Como assim população de forma geral? Da cidade, do município, do estado, da região. Lembra que a gente falou de regiões? A vigilância sanitária, ela trabalha muito em fronteiras, então as regiões, elas são divididas dessa forma. E a vigilância sanitária trabalha muito entre regiões, entre as 5 regiões do nosso país. É igual aqui, né, professora? A gente tem a Depará ali do outro lado, que é a vigilância sanitária do Pará, né? E aqui no Amapá temos a vigilância sanitária. Então, eles cuidam muito para que aquela mosca da carambola, né, não passe para o Amapá para não ter justamente a doença, né? Então, eles cuidam muito aqui entre fronteiras. Eu estava observando outro dia, eles fazendo esse tipo de trabalho, colocando lá o veneno, né, para não passar, porque no Pará tem um grande índice de mosca da carambola, né, que isso causa alguns tipos de doenças para o ser humano, para as pessoas. E o Amapá, ele tem alguns selos, ele veio conquistando alguns selos aí de que 0 mosca da carambola, 0 algumas outras doenças do gado também. Sim, então, professor, até uma outra colocação, né? Aqui em Monguba, que é o outro lado, que é no Pará, lá tem casos de malária. Aqui em Vitória do Jari, que é só atravessar, não temos, porque os casos detectados de malária são do Pará. Para a senhora ter noção, né? Aqui em Vitória do Jari a gente não tem dengue em si, né, o mosquito, né? A gente tem os casos porque vieram de fora, mas aqui não tem, né? Então são coisas que dá para até vontade de rir, né? Porque aqui do outro lado o mosquito pode atravessar o rio e vir para cá, mas não, só tem lá, né?
Então, Fora tudo que, isso é uma... fora que a população atravessa, né? A população faz esse Sim, trajeto, sim, esse sim. tráfego, né? Então, assim, é possível, é nítido a gente visualizar, a gente consegue visualizar esse serviço, essa atuação aí da vigilância, um exemplo que o colega colocou para a gente. Mas é isso, o SUS, essa promoção à saúde do SUS, ela está presente em todos esses âmbitos que a gente consiga pensar para a pessoa não adoecer, não só a pessoa, porque o SUS ele é integral, lembra? Ele não olha só para a pessoa, só para o paciente, ele olha o todo, o bairro, a comunidade, a cidade, a região, o estado, tudo isso, tá bom? E quando a gente fala de recuperação à saúde, a gente consegue pensar que é um pós alguma coisa, né? A pessoa foi acometida por uma doença e está no processo ali de recuperação, de restabelecimento da saúde, né? É mais quanto à promoção e a prevenção à saúde que a gente tem muita dificuldade da população em compreensão, porque falta muita informação ainda, a gente precisa trabalhar muito em educação em saúde. Essa disciplina, por exemplo, se a gente tivesse em sala de aula normal, a gente ia estar na rua fazendo palestras, com toda certeza. A gente ia para dentro de empresa, para praça, eu sempre trabalho assim, porque a gente entender... Oi? Não A entendi. gente ia lá para a micro-área de trabalho, fazer essas palestras. Exatamente. Porque, assim, quando a gente ouvir e discutir é uma coisa. Quando a gente explica, quando a gente convence outras pessoas, a gente consegue compreender muito melhor. Então, assim, essa disciplina eu gosto de trabalhar ela assim, que a gente faça palestras, que a gente vá em locais de espera, tá? Tipo, super fácil, que tem um monte de gente lá esperando numa fila. A gente faz uma educação em saúde, assim, rapidinho, porque a enfermagem, ela trabalha muito com isso, com a educação em saúde. Para quê? Para que a população seja nosso aliado. Se a população tem conhecimento, igual o Alice colocou para a gente, né? A gente tem como ter essa contrapartida, essa participação, essa colaboração da população em um monte de prevenção de um monte de doenças, né? Então, a enfermagem, ela trabalha muito assim. E aí, a importância do SUS. O Brasil, ele é o único país... gente, um ponto importante, a gente falou, o SUS, ele é um sistema específico do nosso país, a gente viu aí, né, que ele foi construído ao longo dos anos, com uma série de fatos que vieram marcando cada época, cada período, né, e ele é um país com mais de 200 milhões de habitantes, e ele oferece serviço gratuito a toda a população, não necessariamente brasileiros, tá? O seu alcance em um país continental e multicultural, como nós vimos, que nosso país ele tem uma variedade muito grande de costumes, de culturas, né? Vai desde grandes, médias e pequenas cidades até populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas, que são populações específicas, a gente pontua assim, a gente coloca assim, né? Populações que precisam de atendimento específico, que apresentam doenças específicas, que têm uma imunidade muito específica. Cada população, a população indígena, ela é mais vulnerável, assim como a quilombola, então ela necessita de uma atenção mais específica. E o SUS ele tem um olhar muito além, muito amplo. Mesmo que a gente que está no SUS no dia a dia, assim, os meninos podem colocar para a gente também exemplos, a gente acaba não conseguindo visualizar muito dessa dimensão do SUS, mas ele é muito amplo, ele já existe políticas para todos os públicos que a gente imaginar, e ele vem melhorando, né? Um exemplo que a gente pode Professora, colocar... eu acho assim que se o SUS fosse realmente levado ao pé da letra, a gente viveria bem melhor. Se fosse realmente bem acessado, bem, vamos supor, buscas de informação mesmo, o SUS, ele tem ele é um leque de coisas. Se a gente for buscar aderir para a gente, fazer adesão de todos os programas do SUS, eu acho que a gente era uma população que é pequena em Vitória do Jari, ser zero em doenças, em vários outros fatores também. Com toda certeza, Alisson. Não só isso, eu tenho uma visão assim do SUS de que ele foi construído, foi bolado, igual a gente viu ali, né? Todas as propostas se juntaram ali na 8ª conferência, que aconteceu em 86,
e de lá para cá não houveram tanta aplicação e nem atualização em questão de quantitativo, por exemplo. Quantos programas de saúde da família precisava ter naquela época era muito diferente do que precisa hoje. A população cresceu muito a quantidade de doenças, a variedade de doenças, de ambientes externos que a gente se expõe hoje muito mais do que antes era. Então, precisava ter sido feita uma atualização nesse sentido. Mesmo que feita a atualização, vocês vão colocar, poxa, professora, mas o SUS ele tem essa abertura para atualização, e por que não é? É feita a atualização. Só que precisava ser feito muito mais, precisava ser destinado muito mais recursos do que por exemplo. Foi pontuado, foi assegurado, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.080, que cada ente federativo lá tem uma contribuição específica para o SUS, que essa contribuição é o suficiente. Por exemplo, o governo federal destina 30%, falando valores bem aproximados, tá? Não é exato. O estado, 68%, e o município, 12%. Isso em 86. Mais de 86 para cá, os municípios cresceram, os estados cresceram, não só territorialmente falando, não, populacionalmente, economicamente. Então, tinha que ter sido mudado isso, por exemplo. Precisaria de mais recursos, não tem uma população maior, não tem uma adesão muito maior. Hoje a população busca muito mais o SUS do que buscava antes. Antes a população não ia atrás de promoção à saúde, de vacina, de consultas preventivas, enfim, uma variedade de coisas. Então, precisaria ter sido feita essa atualização. Claro que hoje tem atualizações, tá? Por exemplo, não houve mudanças na questão, até já garantido por lei, né, do sexo da pessoa, masculino e feminino, que antes era assim, hoje não. Hoje já tem uma abertura para outros tipos que se enquadram aí. E o SUS, ele teve essa abertura, ele teve essa mudança, ele já oferece diversos serviços de saúde para a comunidade LGBTQIA+, já tem essa mudança, que a cada ano muda. Por exemplo, o que era 2017, hoje já não é mais, em 2021 já acrescentaram mais 3 pontos quanto a essa comunidade específica, que é uma população específica, igual indígena, igual quilombola, ribeirinho, que precisa de necessidades específicas. Lembram da equidade? Podia ter sido colocado tudo dentro da parte da equidade. Não, precisa de um atendimento específico. Mas eles iam ser bem assessorados? Eles iam receber assistência específica para eles? Não iam. Claro que não. Né? Porque precisa esclarecer, precisa falar para o atendente que está na ponta, até o médico que está lá dentro, de que forma que precisa ser feito esse tratamento, de que forma que precisa ser oferecido esse atendimento. Então, tinha que ter sido garantido em lei, e o SUS ele veio aderindo a isso, desde 2017, desde 2014, que já existe legislação para esses públicos, para essa população específica. Então, assim, não dá para a gente abrir a boca e dizer que o SUS não tem atualização, que parou no tempo. Minha vontade é dizer isso, mas não é verdade. O SUS, ele tem sim a abertura para atualização, só que ainda é muito pouco. Precisaria ser muito mais. Como a gente sabe das inúmeras demandas que tem em falhas aí, né? Um ponto importante que a gente vê é a informatização. O SUS precisaria ser mais informatizado para o acesso da população ser muito melhor e maior. Porque hoje os meninos que trabalham aí no SUS veem o papelado que a gente preenche. Uma consulta a gente preenche 8 fichas. A gente perde muito tempo ali e cai muito o nosso... Pode falar, Viva as produções. Porque a gente vai colhendo informações. Existem muitos municípios onde os agentes comunitários de saúde eles já têm um sistema deles. Vão com um tablet, já colhe todas as informações. Não preciso estar levando para o sistema para estar informando o SUS. Né? E hoje aqui a gente preenche um cadastro, leva para o sistema lá da Secretaria de Saúde, e são os pessoal do sistema que informam. Não é feita essas informações diretamente do agente comunitário de saúde. Automático. Então, isso acontece até
até algumas controvérsias, né? Uma informação que não foi bem complementada por nós. São situações complicadas que acontecem, né? E é coisa simples que daria para ganhar muito mais, né? Eu digo ganhar assim no sentido de podia ser muito melhor de uma forma muito mais fácil, não precisava ser do jeito que é. Em 94, quando ele foi criado, foi perfeito para a época, mas para hoje já não é mais, né? Não é mais tão eficaz. Como o Jones colocou para a gente, ainda fica muita brecha. Se fosse informado direto da casa do paciente pelo agente de saúde, por exemplo, as informações seriam muito mais ricas, ia conseguir chegar de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Não ia chegar só para o enfermeiro, não ia chegar só para o médico, ia para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para quem aquela pessoa estivesse necessitando de ajuda, de assistência, né, à saúde. Então, um fator muito simples que já vem sendo batendo nessa tecla aí desde 2008, o SUS já vem tentando essa atualização pelo que eu acompanho, o SUS vem buscando essa forma de informatização, mas ainda não chegou na ponta, não chegou na gente que está na assistência primária à saúde, por exemplo, né? Então, precisa, sim, melhorar muito ainda o que está na lei, porque isso aí está garantido, esse processo de atualização, como a gente viu, né? Então, o SUS ele é um sistema de saúde integrado, e o integrado, eu quero que vocês consigam visualizar aquele integral, que não é só a pessoa, que não é só o paciente, né? Mas vai além dele, vai na comunidade que ele vive, no bairro que ele vive, onde ele trabalha, se ele não trabalha no mesmo bairro que ele mora, então já inclui 2 ambientes, a família que ele vive, os colegas de trabalho que ele convive. Então, o integral, esse integrado aí, ele busca, ele permeia tudo isso, tá? Com um sistema de informações, um plano de saúde, além da integração de diversos serviços e ações de baixa, média e grande complexidade, que a gente também chama de atenção primária, secundária e terciária. Possui também ampla participação da sociedade civil, por meio dos conselhos de saúde, como a gente já discutiu sobre eles, né? O que permite que as políticas elaboradas levem em consideração as demandas de segmentos sociais diferentes, igual a gente citou, né? A atualização aí do grupo da comunidade LGBT, por exemplo, desde profissionais de saúde até as populações que são atendidas. Então, o que eu quero colocar para vocês, a importância dos conselhos de saúde, porque essa maioria dessas atualizações que a gente está falando, que a gente está cobrando e tal, elas partem pelo Conselho de Saúde. É aqui que é colocado, por exemplo. E é muito falho. Se os meninos tiverem conhecimento para contribuir sobre isso com a gente, é importante, porque os serviços de Conselho de Saúde nos municípios ainda é muito falho. Ainda fica só sobre a gestão. Tipo, quem que faz parte do conselho? É uma pessoa da prefeitura, é uma pessoa do estado. Tá, mas precisa de um olhar de fora, né? Precisa de alguém da comunidade, de uma igreja, ou de um grupo de jovens, ou de um grupo de cultura. Verdade. Fala, Johnny. Pode falar. Né? Até mesmo eu observo muito aqui, quando tem as conferências da saúde aqui, a população não participa tanto, né? Aí, como a senhora está explicando, vários benefícios que o SUS oferece, a pessoa acaba não tendo conhecimento, né? Para poder estar dialogando, falando as demandas de melhoria para nós, né? E aí acaba que fica o poder público tomando de conta. Fica sozinho. E já foi garantido na lei que o povo tem voz. É muito assim, professora. Eu falo aqui por Vitória, entendeu? O Conselho Municipal de Saúde, ele só quer cobrar as ações, cobrar isso, cobrar aquilo. Aí eu estou falando especificamente da minha cidade. Então, assim, na hora de buscar as ações, buscar o que realmente nos interessa, eles não buscam, eles buscam para auto se beneficiar em cima daquilo. Então, assim, é muito complicado isso. Por isso que eu acho, assim, que os conselhos municipais de saúde eles deveriam ser
única e exclusivamente formados pela população, e não por entidades, porque nem todo mundo tem acesso a entidades, nem todo mundo é funcionário da prefeitura. Então, eu acho assim, que deve ser único e exclusivamente da população. Pegava ali aquele grupo de pessoas da população que tivesse interesse realmente em participar e ia fazer o Conselho Municipal de Saúde, que eu acho que assim andaria melhor do que buscar ali um cara que é de uma comparativa, de uma associação, de sei lá o quê, para colocar ali no Conselho Municipal de Saúde, porque eles só buscam benefício próprio. Eu falo isso porque eu já vi muitas situações e é chato pra caramba. Eles só sabem cobrar pra eles. Eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de um computador, eu preciso. Então, se a secretaria não dá, eu vou vetar as coisas, eu não vou levar pra frente. E é isso. É muito complicado. Funciona exatamente assim em todo lugar, Elis. Não é só na sua região. Pode falar, Edinara, que você quer falar. Geralmente ele acaba perdendo a credibilidade, porque se fosse formado, como o Elis falou, por alguém da população, chamaria mais atenção, traria mais confiança da população. Mas como a população já sabe que aquelas pessoas são nomeadas, são colocadas ali pelas famosas fechadas, então já sabem que eles estão ali em benefício próprio, não pela população, buscando recursos ou melhorias para a população. Aí acaba com a população, vou fazer o quê? Se eu sei que eles vão acabar ficando com o que eles querem, vai acabar sendo aprovado o que é de bem para eles e não para a comunidade. Porque assim, professora, tem muita gente dentro hoje do serviço público que tem boa fé em ajudar. Só que assim, quando muda de governo, muda de gestão, aquela pessoa que não faz parte da gestão faz de tudo para te travar. Então, assim, nossa, é uma situação complicada. E tudo eles envolve MP, tudo quer empurrar a secretaria no MP, porque isso, porque aquilo. Então, é muito complicado. Se fosse único exclusivamente de só a sociedade civil organizada, seria bem melhor do que colocar gente pública lá no meio, ferra com toda a situação. Exatamente, meninos. Só deixando bem claro, viu? Eu não sou contra ninguém do conselho, não. É só a minha colocação, tá? Se tiver alguém aí, me desculpe. Aí, assim, o que eu quero pontuar para vocês? Ellison não consegue. Eu apoio. Ei, o que eu quero pontuar para vocês? Na fala dos meninos, me veio à tona assim, que mudou muito, né? Porque na época em que foi colocado essa garantia que precisava existir a participação social seria através dos conselhos, era muito forte a mobilização social ali da população civil, da comunidade civil, né? Através de... Como era que era o nome que eu falei agora? Através de associações, era muito assim, através de associações. Então, o bairro, a comunidade elegia um representante que era o líder da associação, ou o presidente da associação, e esse presidente ia representar a população, e aí foi garantindo, foi por isso que foi colocado na lei, hoje é garantido assim, que seja através de uma instituição, né, assim que hoje é garantido, mas aí isso seria a parte da população, né, o município e as empresas também teriam participação, que é o funcionário daqui, o funcionário dali. Só que hoje a realidade é muito diferente, né? Mudou muito. E acaba sendo uma troca de favores, os conselhos eles acabam funcionando dessa forma. Mas se a gente tem na gestão pessoas, igual o Elis está colocando para a gente, pessoas que queiram contribuir, que queiram trazer ali a realidade do bairro, a realidade da cidade, as principais demandas ali, necessidades, mudaria muito. Faria jus ao que diz lá na Lei 8.080. Só que, infelizmente, na prática não funciona por conta da população, das pessoas que participam lá terem ali as suas bandeiras a defender, porque é muito de bandeira política, bandeira partidária também, né, na prática. E aí, o que é importante a gente refletir sobre isso? Que quando a gente tiver a oportunidade de participar, por exemplo, representando a gestão, aceite com unhas e dentes, porque a gente tem muito medo, a população tem muito medo de participar, porque vai ficar contra o prefeito, vai ficar contra a gestão, vai ficar contra... Tem que fazer a
parte que é garantido. Eu já tive a oportunidade de participar quanto gestão, representando a gestão, e foi muito legal. Claro que a equipe que estava junto comigo, todo mundo tinha todo mundo não, grande parte dos conselheiros tinham o objetivo, sim, de contribuir, de melhorar. A gente trouxe muita melhoria para o município, com tudo que a gente, durante um ano, né, 2 anos que ficou, com todas as nossas contribuições e colaborações ali. A gente não tinha... Não tem quando tem um de esquerda, que é do contra a gestão, não tinha. Então, fluiu muito bem. Só que nem sempre funciona assim, tá? Deu para entender um pouco essa parte de conselho e participação popular? Sim. Deu, né? Beleza. Sim. Beleza. Bora para frente, então. Vou parar de falar, senão vou apanhar. Não, que isso. Bora falar, bora apanhar junto. Também é no SUS que é assim, gente, é importante a gente discutir alguns pontos para que a gente consiga enxergar os dois lados, né? Porque quando a gente está só de um lado, a gente fica um pouco cego também, tem esse fator. Então, é importante a gente trazer à tona algumas discussões, até para quem está entrando no serviço de saúde, que é o caso da maioria, né? Eu acredito, tenha noções de funcionamento, como que funciona, qual é o objetivo, porque quando a gente está na prática, na atuação, esse convite ele chega muito de forma política. Ele quase não chega assim, nessa forma de civil. Eu vou participar como comunidade, vou estar representando a comunidade, entendeu? A gente nem entende do que se trata quando a gente está lá e não tem esse conhecimento do que é a base, quando ele foi criado, esse Conselho de Saúde, qual era o objetivo principal. Tá? Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa discussão para entender mesmo. Bom, também é no SUS que ocorre o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, tá? O SUS, ele, desde 2008, vem oferecendo esse programa de transplante. Claro que ele já oferecia há muito tempo, mas ele cresceu, ele aderiu novos tipos de transplantes, cirurgias, foi fazendo parcerias com especialidades diferentes, variadas, para oferecer esse serviço, tá? Ele é um dos únicos serviços públicos aí do mundo que oferece a parte de transplante. Eu quero dizer com isso que antes o SUS oferece um monte de coisa, ele é prevenção, promoção da saúde, recuperação, restabelecimento da saúde, mas até 2001, 2005, mais ou menos, não tinha a oferta de um transplante de rim, de córnea, de coração, entendeu? Isso já foi ganhos, já foi vitória alcançada de 2000 para cá, 2008 para cá, praticamente. Então, é um dos únicos no mundo que tem essa oferta. Na grande maioria, isso é privado, tanto que no Brasil é crime vender órgãos, né? A gente sabe disso, porque o sistema de saúde ele trabalha com essa parte de transplantes e é gratuito, é pelo SUS. Então, não tem a necessidade de haver venda, o que em outros países que não tem essa oferta acaba sendo normal, legal, né? O programa ele cresceu muito na última década, que saltou aí de 14 mil procedimentos em 2004, olha, para 2014, 10 anos, para 23 mil, mais de 23 mil, né? Também ele dá assistência integral e totalmente gratuita para a população de portadores de HIV, o que também foi um ganho. O SUS ele cresceu muito nessa área, porque esses serviços de saúde, ele ganhou muito nas últimas décadas, né? Tiveram muitos estudos e muitas descobertas para essa área, para doentes de AIDS também, doentes renais crônicos, e o SUS ele foi aderindo e foi crescendo também nessa área para ofertar muitos desses serviços para a população, porque foi uma população que cresceu também muito, né? De acordo com a mobilidade urbana, foi uma população que cresceu muito também no Brasil. Assim como pacientes com câncer, tuberculose e hanseníase, que hoje tem tratamento gratuito pelo SUS. Tem a oferta. Claro que muitas vezes, infelizmente, não tem a oferta na cidade que a pessoa mora. Mas o que o SUS brilhantemente pensou? Não, a gente paga para você ir lá na outra região fazer.
Na prática é muito precário, na prática tem muitas falhas, porque tem muita gente para o tanto que é ofertado, tá? Mas se não tivesse tanta gente, o tanto que é ofertado seria bom. Ou então, se esse tanto que é ofertado crescesse, aumentasse, para se igualar à população que precisa, seria perfeito. A ideia tem, o que falta é investimento, destinar mais recursos, tá? A gente pode pontuar assim também. Mas a saúde do país não pode depender só do SUS, né? Como a gente já pontuou, que o SUS está presente no serviço de desenvolvimento urbano, como saneamento básico, água potável, esgoto, como é o serviço de lixo ali, com a galera do Gari, essa parte também... Coleta seletiva de lixo, né? Isso, exatamente, a parte da coleta de lixo. Não é SUS, mas é uma colaboração que vai fornecer essa promoção à saúde. Então, a gente tem que conseguir enxergar... Só para contribuir rapidinho, professora. Ultimamente, a gente passou pela enchente, né? E eu fui descobrindo que o pessoal da Defesa Civil do Estado estava aqui no município, e existe dentro da Defesa Civil essa parte da saúde, né? Que com a elevação da água, contamina as casas que foram no fundo. Então, tudo dentro da Defesa Civil, eles têm ou vamos supor um programa, por exemplo, agora que baixou as águas, eles vão fazer um mapeamento das casas que foram no fundo para fazer a desinfecção da casa. Entendeu? Então, tudo isso abrange a parte da área da saúde, né? Sim. Só que a gente não tem o conhecimento pela falta de informação, né? Não é nem Aí divulgado. Eu fiquei, meu Deus, mas... então abrange várias situações. Até então, que pela Defesa Civil tu consegue o kit de alimentação, kit de limpeza, o kit, né, para ser ingerido remédios de verme, porque contrai muita verme, né, muitos parasitas, muitas outras coisas. Sim, tudo isso tem dentro da Defesa Civil e a gente não sabe, né, falta de informação mesmo. Que nem só depende do SUS, né, tem vários outros caminhos aí. Assim, são 2 pontos, falta de informação, essa falta de informação, ela podia sim ser sanada pelo SUS. A gente, quanto enfermagem, igual eu já falei, né? A gente é responsável por divulgar a informação, propagar a informação. Nem tudo a gente sabe, né? Também não dá para a gente saber de tudo, mas a gente deve fornecer educação em saúde, que a gente coloca, né, para a população, mas governos é fundamental que eles fornecessem esse serviço de educação em saúde, pelo menos para a gente quanto profissionais, né? Porque existem muitas políticas que são novas até, né? E a população não tem conhecimento. E o que chega para a população? Que o político tal ofereceu o serviço, não é assim que chega para a população nesse período? Sim. Exatamente, só é a hora que eles aparecem. Mas assim, ele não fez nada. Está garantido na Lei 8.080, um serviço de saúde, que foi pensado lá em 1990. Entenderam? E tudo isso ocorre, professora, através daquele desde que teve Brumadinho, né? Eu não sei se a senhora se recorda, que caiu lá a barragem da Vale, alguma coisa assim. Sim. Então, eles mudaram a portaria, né? Para que fossem feitas em todo o Brasil, as zonas de risco e perigo, desastres, né? Então, tudo isso mudou de 2014 para cá. Por isso que muita gente não sabe, né? Mas, assim, como a gente passou por um desastre, que foi cheias, né? Que aqui a gente passou pela maior da história do município. Então, assim, a gente foi buscando informação. Então, cada ponto assim, que foi crucial para o aprendizado e informação, tanto para os gestores, né? Como para a gente, população. E eu amei saber disso. Eu gostei e eu busquei muita informação. Muito eu vou levar isso aí pro resto da vida. Exatamente, muito legal. E sabe o que é importante também a gente pontuar nessa questão? É que existem muitos programas, não só em casos de tragédia, de catástrofes, né, como você colocou, mas existem muitos programas que a população tem direito, por exemplo, população de área periférica, que para a gente é palafita, é ponte, mas
no governo federal é colocado como área periférica, tem direito a muita coisa, só que o gestor precisa solicitar, precisa dar entrada, entendeu? E, assim, a gente que está na ponta, que está no acesso, nem sabe. Quando a gente descobre, a gente poderia ter solicitado tal recurso para tal programa, porque a gente tem uma população que se encaixa nesse perfil, entenderam? Por exemplo, as populações da área de ressaca, que vivem em pontes, tem um monte de programas, só que nem todos os municípios aderem. Às vezes os municípios têm a Secretaria Quando de vai fazer a adesão, já até perdeu os prazos, né, professora? Então, exato. difícil. Exatamente, perde prazo, às vezes o município está em dívida, não prestou conta de um outro programa, de uma outra gestão, de um outro ano, entenderam? Então, assim, se o município trabalhar direitinho nas políticas, prestar conta, ele tem direito a muito programa. Pode se cadastrar, se candidatar a muitos programas. Só que, às vezes, o gestor nem vai atrás, para começo de conversa. Às vezes, o gestor não tem interesse. Só tem interesse quando ele sabe que, não, mas o recurso é grande, vem uma grande quantidade de dinheiro, aí vamos atrás. Mas quando é pouco, quando é de acordo com a população, tipo tuberculose, hanseníase, leishmaniose, que é de acordo com a população, por exemplo, tem 10 pacientes, vai vir recurso para 10 pacientes. Pouco para uma prefeitura, então acaba não despertando o olhar. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Acaba não tendo... Sim, professora. Professora, hoje... Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, pode falar. Hoje eu fiquei até assim de coração apertado. Eu trabalho com vendas e aí eu ando assim pelas passarelas. E aí hoje eu me deparei com uma situação assim que eu não esqueci de uma mãezinha que ela estava grávida e está até com 17 dias o bebê. Ela tinha acabado de chegar do hospital, que no caso ela estava com uma doença, no caso sífilis, né, na gravidez, e ela nem sabia que se ela tivesse normal, né, transmitia para a criança, e assim aconteceu, realmente o parto foi normal, aí transmitiu para a criança. Professora, eu fiquei assim, tão de coração apertado, tão humilde, sabe, naquela casa, assim, que precisa de atenção. Assim, são tantos os programas que, no caso, poderia estar, né, ali ajudando, né? Eu fiquei assim, eu não esqueci daquela criancinha. Ela tinha acabado de chegar do hospital do Laranjal, entende? Aí ela me falando que ela não sabia, né, que no caso, né, teria direito, né, de tratar. Aí eu fiquei vendo, meu Deus do céu. E sífilis é uma doença que tem tratamento hoje muito acessível. No pré-natal a gente consegue resolver o problema. Aí para ver assim, né, que a carência, né, de programas, né, para estar ajudando mais assim as pessoas, que tem muita gente que precisa. Nossa, muito. E assim, a adesão ao pré-natal, a gente não precisa nem ver os números. Visivelmente eles caíram, essa adesão. A população hoje já quase não faz pré-natal, tipo 40% que faz, o resto não faz. Então, se não faz pré-natal, acaba não tendo como descobrir um monte de doenças. E outros que fazem, acabam passando batido em situações assim, por exemplo, entendeu? Por pessimidade profissional, por a unidade que ela foi buscar atendimento não oferece serviço. Desinformação, né? Muito, desinformação contribui muito. Exatamente. Porque eu acredito que o erro começou durante o pré-natal, né? Porque durante o pré-natal é feito os testes umas 2 ou 3 vezes. Então, se ela não sabia, com certeza ela não foi submetida aos testes durante o pré-natal. Então, começou por aí, né? Exatamente. Verdade. Se ela fez as consultas, se de repente no primeiro trimestre deu negativo, e aí no segundo trimestre já não fez, enfim, a gente não tem. São N possibilidades para a gente pensar aí, né, nesse fato, mas com toda certeza era prevenível. Com toda certeza. Né? Muito do atendimento, mas também a gente não pode também tirar a responsabilidade do paciente.
Claro que teve falhas, milhões de falhas, vocês conseguem enxergar, visualizar, mas a gente não pode tirar a responsabilidade do paciente também, né? Claro que a desinformação, ela é... Se a pessoa não sabe, não tem como culpá-la, não tem como ela correr atrás, né? Mas falta muito educação em saúde para o nosso sistema de atendimento, tá? E o SUS oferece atendimento em todos esses âmbitos aí que a gente colocou, a assistência integral, né, totalmente gratuita, com a equidade, que é um dos princípios. Professora, eu fiquei pensando, e o agente de saúde, sei lá, alguém assim, eu fiquei indignada, eu vou até voltar de novo lá com ela. Volte, porque tem tratamento, tem onde é que ela mora, hein? Vai fazer o atendimento agora. Pronto. Não, só pra gente saber quem é o acesso da área. É bem perto do ponto de táxi. Numa passarela que entra, tem lá até uma secretaria ali que entra ali na frente, e uma passarela. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente. Ali perto. É Johnny, quem é? Bora resolver esse caso. Lá, como a gente somos divididos por equipe, né? Eu faço parte da equipe em Mina. E ali aquele acesso... Mina, né? É comercial, né? Aí eu não sei te falar quem é. Mas é assim, ó, Josiane. Orienta ela a buscar uma unidade, porque não tá tudo perdido, não. Tem tratamento, tem como tratar, tá? Tanto ela quanto a criança. Dá para voltar ainda, dá para reverter a situação, eu acho. Sim. Né, professor? Dá sim. Assim, tem tratamento, tem que fazer tratamento, tem que fazer direitinho, tem que orientar muito ela, para que não tenha uma reincidiva, porque também, se quiser ter outra gestação, tem outros fatores também, então, orienta ela a buscar. Mas o bebezinho é o terceiro. O bebezinho é o terceiro. Tem mais 2 meninas. Pois é. Ela tem que fazer isso bem direitinho. Pode falar, André. Eu tô dizendo, acho que eu sei quem é. Não fala o nome da mulher. Bora pra aula. Pelo amor de Deus, olha a última matéria. Olha a ética. Se já tiveram ética, pronto. Então não vou falar o nome. Bora cortar o assunto. Então, assim, a gente não pode ficar dependendo só do SUS, né? O SUS, ele é sim, a gente pode colocar ele como 50% de responsabilidade nessa promoção à saúde da população, mas também tem a boa alimentação, que parte da população, né, do indivíduo, como a gente colocou agora aí no caso, na história que a colega trouxe. A gente não pode tirar a responsabilidade do indivíduo. O saneamento básico, que não compete só ao SUS, mas o SUS tem, sim, a sua contrapartida, a sua participação ali, através da Secretaria de Saúde, né, e também dos conselhos, que tem essa função, esse cargo. O Ministério da Educação, a pasta da educação, ela também contribui para melhores condições de saúde, Foi, perdi. Professora, são muitas situações assim que a gente se depara, né, andando aí aqui em toda Vitória. Agora com a Água Grande, eu andando também em algumas passarelas, assim eu vi em algumas muito lixo, sabe? Assim, que eu ficava com dó das pessoas ali naquelas casinhas, sabe? Aí eu fico, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, sabe, por esse pessoal. A gente tem que cobrar, sei lá, dos vereadores, para os vereadores cobrarem. Nada de ver assim. Assim, quando a gente faz a família, lá dentro desse cadastro, diz que, assim, para ter, se a pessoa utiliza fossa séptica, outra coisa do tipo, e aqui em Vitória do Jari, eu acredito que não chega nem a 10% das pessoas que usam fossa. Então, praticamente, as fezes ficam ao ar livre. Sim. E o contamínio aqui é muito grande. Muito grande, exatamente. E aí, o que cabe ao município? Tentar, igual cobrir sol com a peneira, né, que fala, no ditado que fala assim, prevenir doenças parasitárias, e precisa pedir colaboração aí como foi que vocês falaram ainda agora, da parte da coleta de lixo ali, uma secretaria, né, de alguma coisa urbana.
Aí ainda tem outra situação, professora. Porque assim, a gente faz o acompanhamento das grávidas, e tem muitas grávidas que não, que não fazem o pré-natal direito, porque elas têm receio de ir para Laranjal, porque muitas vêm com a história que foi muito maltratada lá. Médico pergunta, cadê o médico daqui de Vitória? Hoje fizeram pré-natal, são xingadas, as mulheres que vão grávidas aqui para o hospital de Laranjal, elas relatam que elas são maltratadas. Aí perguntam por que o prefeito não faz nada, por que isso, por que aquilo. Então, infelizmente, não acontece só com elas, até com as moradoras de lá mesmo acontece isso, porque eu já vi várias situações lá dentro em relação a isso. E, gente, é verdade. Olha, eu posso falar, professora? Pode até falar, comigo mesmo. Teve até um caso comigo mesmo, que eu fui daqui, né? Na época eu nem morava aqui, eu morava em Porto de Mós, mas o acontecido, no caso, eu estava aqui, né? Que eu tive um aborto. Aí eu fui para o Laranjal. Quando cheguei lá, eu fui muito maltratada. Fui em várias situações até. Devido eu estar indo daqui de Vitória, e uma outra situação era se, no caso, assim, ela me tratou, né, a médica lá e o restante, como se eu tivesse provocado. Realmente existe tudo isso. Exatamente, acaba acontecendo um julgamento, né, sem nem saber o real motivo de ter acontecido. Eu sei, a nível de informação só, tá? Para a gente ter a informação com a gente, porque se a gente tem conhecimento, a gente questiona, a gente briga e tal. É crime obstétrico, tá? Primeiro ponto. Qualquer questionamento nesse Exatamente, fato, já existe lei, né? Que ampara. Já existe lei. Exatamente, é crime obstétrico. A mulher pode denunciar, ou qualquer pessoa que tenha presenciado pode denunciar. Uma delegacia qualquer faz um BO e a pessoa vai responder. No momento, professora, que aconteceu, me deu vontade de fugir de lá daquele hospital, sabe? Sim. Já estava arrasada, que era uma gravidez, assim, eu tinha meu filho, né, já quase com 10 anos, e eu queria muito. Aí, sim, de repente, aconteceu, eu estava quase com 3 meses, aí quando cheguei lá, né, já estava agoniada, que eu não queria que aquilo acontecesse, aí teve todo o tratamento lá, assim, me deu vontade de fugir de lá daquele hospital, eu me senti muito mal. Sim, e outro ponto, também a nível de informação nesse quesito aí, Josiane, o SUS, ele tem um dos principais princípios, o principal princípio ali do SUS que ele trabalha é a universalização. Lembra que a gente falou dele? Então, se você é de Vitória de Jari, se você é de Porto Grande, não interessa onde você esteja, você tem direito ao acesso ao serviço de saúde, porque o SUS, ele é universal. Independente de onde eu esteja, eu tenho direito ao serviço de saúde. Vocês conseguem entender isso? Que eu não preciso morar na cidade ou ter uma residência fixa na cidade para eu ter direito a atendimento. Entenderam isso? Sim, professora, sim. Ainda tem aquele caso, né, que se tu não tiver o cartão do SUS, tu não é atendido. Mas a pessoa pode usar o teu CPF, então exatamente, fica tudo bem. Não é pura falta de conhecimento e ignorância do atendente lá. Quando acontecem as situações comigo, ai, mano. Exatamente. Eu viro tatangosto. É assim, a gente precisa informar. É que nem eu falei para as meninas agora. Eu falei, olha, a nível de informação é crime, tá? A gente, claro que na hora que quando acontece com a gente trava, a gente não sabe o que falar, o que fazer, nananana, mas se a gente tem um conhecimento, já muda de conversa, né? A gente já consegue se posicionar, pontuar, e a gente precisa falar isso para a população, igual a Josiane falou para a gente, que ela viu uma pessoa, a gente informa, olha, mano, a gente fala logo assim, né? Olha, mano, é assim, é seu direito, tá? Você é brasileiro, não é brasileiro, não interessa onde você mora, não interessa onde é a sua residência fixa, interessa que você está precisando de atendimento de saúde, aqui é um hospital, e aqui a gente faz o que aqui? Oferece saúde. Pronto, o SUS ele não é universal? Onde quer que eu esteja, eu posso ter acesso ao serviço de saúde? É isso. É disso que está se falando quando se fala da universalidade, é o principal princípio ali do SUS, assim como a equidade e a integralidade. Tá bom? Deu para conseguir visualizar e enxergar isso, que a gente saia dessa disciplina, pelo menos com isso bem firme na nossa cabeça. Sim, professora.
Tá bom? Beleza? Porque a gente que está trabalhando, né? Que vai estar trabalhando, tem dúvida de pontos assim, a gente não vai conseguir orientar ninguém, a gente não vai conseguir dar força e nem informar a população. A gente está ali tendo contato direto com a população, às vezes a gente presencia muito. Até porque, professora, que nem a gente sempre ouviu as outras matérias, a gente é a cara, a voz e tudo do paciente. A gente que começa o atendimento. Então, se a gente não souber informar, meu filho, a gente vai pegar porrada até... Exatamente. E o paciente considera muito a enfermagem, porque a gente é a única classe que dá informação. Tipo assim, a pessoa sai da consulta, se for com médico, com psicólogo, com profissional, às vezes a pessoa não sabe o que é para ele fazer. Ele está com uma receita na mão, com um atestado na mão. Sim. Eu trabalhei ano passado na Secretaria de Saúde, né? Esse ano eu estou como colaborador. Então, assim, eu fico observando, professor, o tratamento do pessoal lá, como é, justamente para não deixar acontecer, entendeu? Acontecer de uma pessoa chegar lá e ser mal atendida, porque às vezes tu chega lá, já chega nas últimas, tu vai ser mal atendida aí tu já fica na pior. E principalmente na zona rural. Na zona rural eu tenho mais acesso, então eu não admito, eu falo para os meninos, eu não admito que seja maltratado. Eu tenho que ser bem tratado, tenho que ser bem informado, dizer, dar solução para o problema. Porque a pessoa já está no interior, já está com falta de acesso, já vai levar mais problema. Eu não aceito de falta jeito de informação, que eles ficam sempre. E eu passo mesmo para os gestores. Mano, fazer que nem história, eu sou a fifi da saúde. A gente tem que dar resolutividade para o caso, exatamente. Ninguém busca atendimento de saúde se não estiver precisando. Ninguém vai no hospital se não estiver necessitando de atendimento. Então, assim, se a pessoa chegar lá, a gente não pode ser aquele profissional que vai dificultar, tá? Por favor, não sejam profissionais que tragam empecilho. Moça, mas não dá para atender porque não tem comprovante de residência. Ué? Que comprovante de residência vai interferir? E eu tô falando isso porque eu já vi milhares de vezes isso. Já interferi na assistência de enfermagem ali por conta de comprovante de residência. Vocês acreditem ou não em mim, mas é verdade. Várias vezes, entendeu? Tipo, vai despachar aquela grávida que sabe Deus quando ela vai conseguir vir de novo numa consulta porque ela não trouxe um comprovante de residência. O que isso tem a ver? Claro que pede o número de endereço. Mano, fala qualquer rua aí que tu lembre, perto da tua casa, que a gente te acha o dia que for preciso. Mas dá um endereço, não precisa ter um comprovante para comprovar. Se você está me dizendo... O principal, no caso, é o número de um telefone, né? Que é o mais necessário. CPF e não tão somente o endereço. Exatamente, telefone e CPF, porque então, se for no caso deles precisarem, existe um número para procurar fazer a busca. Exato. Aí a grávida passa o endereço direitinho, ou então ela vai lá na UBS para fazer qualquer tipo de procedimento, mas a gente vê como um intuito de desculpa para não acontecer o atendimento, para ficar, já estão acomodados. São profissionais que estão, tipo, para sair, assim... Infelizmente não, porque a gente vê profissional novo também fazendo isso. Mas, assim, eu faço um apelo para vocês. Não que vocês estão entrando, assim, a grande maioria está entrando na área. A área é muito bacana. Eu sou apaixonada pela enfermagem. Não faria outra área. Caí de paraquedas nela, mas eu amo. Cada dia eu me acho muito, né, na enfermagem, principalmente na atenção primária. Eu trabalho também na secundária, mas eu gosto. Meu amor é na primária. E, assim... sejam profissionais que vão ajudar o paciente, que vão resolver, vai dar andamento no que ele vai fazer ali, porque ninguém busca atendimento se não estiver necessitando, se não estiver precisando, tá? Não seja aquele profissional que vai encher de burocracia para que o atendimento aconteça. Um simples atendimento, na maioria das vezes. Tá, beleza? Certinho. Pronto, então, assim, os preceitos do SUS, olha, a gente está falando até dele, né? O SUS, ele é universal, pois atende a todos sem cobrar nada, independente da raça ou condição social. Ele é integral, pois ele trata a saúde, a gente falou disso ontem, né? Ele trata a saúde como um todo, com ações que, ao mesmo tempo, pensam no indivíduo, mas sem esquecer da comunidade, do ambiente que ele vive, do ambiente que ele frequenta, que nem eu falei para vocês ainda agora, né? Se ele trabalha em um bairro que não é o mesmo bairro que ele mora, ou não é nem a mesma cidade que ele mora, como a gente tem o Vale do Jari,
esse fluxo, né, de pessoas que... Oi, pode falar. Meu celular tá desligando já, tá em 5%. Já vai colocar no acabar. carregador. A gente vai acabar, pós 10 Eu minutos. estou em casa, na casa de um irmão aqui da igreja. Amanhã tu reforça Mas aí- no YouTube. Mas aí eu acho que tô gravando, né? Eu não sei também, nem perguntei no começo da aula. Colegas, tá gravando pra gente? Tem alguém gravando? Tô gravando aqui. Sim, o Adriano tá gravando. Ah, beleza. Então, Adriano pronto, tá vai ter no olhando. YouTube aí. Tá? Se estiver caindo também, porque a nossa internet tá ruim. Então, assim, né? O SUS, ele garante a equidade como o terceiro princípio, principal princípio, né? Para a sua estrutura e organização do serviço de saúde. Ele oferece os recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada indivíduo, como a gente já citou alguns exemplos, né, da equidade, e ela está presente tanto os três, né? Os três principais princípios aí, ou preceitos do SUS, ele está presente tanto na atenção primária, na secundária, na terciária, na promoção à saúde, na recuperação da saúde. Então, assim, em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando, a gente esteja ofertando a assistência da enfermagem, eu quero que vocês consigam enxergar esses três preceitos, esses três princípios. Será que a forma como eu estou trabalhando, que eu estou agindo, eu estou sendo universal, eu estou promovendo o atendimento de forma integral, né? Eu estou olhando para esse indivíduo de uma forma com equidade, de uma forma igualitária, mas não só igualitária, né? Atendendo todas as necessidades que ele precisa, que ele apresenta. Então, isso tem que vir com cada profissional. Não é só na hora da consulta. Não é só na hora que ele entra no ambulatório para fazer a consulta com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista. Desde a hora que a gente pega o cartão do SUS, a gente pega o RG do indivíduo, a gente já começa a fazer uma abordagem universal, integral e com equidade, tá bom? Esses três, eles vão caminhar ali, onde tem atendimento do SUS, eles estão presentes e devem, a prática da enfermagem, ela deve ser participativa dos três, tá? Deve ter essa participação dos três. O SUS, a gente já viu que ele é administrado de forma tripartite, o financiamento é uma responsabilidade comum dos três níveis de governo, que também a gente vai sair dessa disciplina tendo isso na ponta da língua, que o SUS ele é administrado de forma igualitária, mas não igualitária no financiamento, né, pelas três entes federados, que é governo municipal, governo estadual e governo federal, tá bom? O governo municipal, através da Secretaria de Saúde, através dos conselhos de saúde, o estadual, municipais, né? O estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde, e o federal através do Ministério da Saúde, assim como os conselhos, porque no federal também tem Conselho de Saúde, tá? Conselho Nacional de Saúde. E aí, o que eu quero? A gente vai começar a conversar agora. Baseado em tudo isso deixa eu tirar aqui. Baseado em tudo isso que a gente fez essa abordagem da atuação do SUS e tal, desde o processo de construção, eu quero que vocês pontuem para mim, para a gente aqui, nesse restinho de tempo, quais fatores que influenciam nesse processo de saúde e doença. O que é esse processo de saúde e doença? O que vocês entendem nessa fala, assim? Processo de saúde e doença é o quê? Me contem. Oi, professora, não entendi. Presta atenção, olha. Quando a gente se refere, né, que existem muitos fatores que interferem no processo de saúde e doença. Quando a gente fala isso, o que é possível entender? O que é esse processo de saúde e doença? Está se falando de quê? O que vocês acham? Podem falar aí da cabeça de vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que está ligado à moradia, alimentação. Muito bom, Tayla. É isso mesmo, mas pode falar mais. O meio ambiente onde a gente convive, professora, pode ser social também. Uhum.
como ela falou aí, como você falou logo no início da infraestrutura da cidade, saneamento básico, isso ele prejudica muito a prevenção de saúde, porque ela faz com que as pessoas fiquem doentes. Como o amigo falou aí, é cerca de 10% dos Vitória do Jari que usa fósseis, digamos assim. Isso. E como que esses fatores aí, meninas, que vocês colocaram, ele interfere nesse processo aí de saúde e doença? O que é isso? Como que na prática é isso? Como que essa moradia, esse ambiente vai interferir? Vai gerar Eu acho que doença? basicamente em tudo na vida da pessoa, professora, né? Porque saneamento básico e eu acho que influi em tudo assim na vida da pessoa, né? De bem-estar. De bem-estar, mas como assim? Ela pode adoecer? Vocês acham? Sim, exatamente. Como que ela Né? adoece? Que tipo de doença? Vários problemas, né? Que nem já foi falado, né? Sobre infecção. Olha, aqui teve muitos casos aí há pouco tempo de tifo, né? Entende? Então, a saúde é tudo, né, na vida do ser humano. Sem saúde, a gente não é nada. Então, tudo influi na saúde. Olha, professora, agora Quando a gente... mesmo, pode falar, Josi. a gente vendo, assim, pela pandemia, né, que a gente viu todo esse movimento nos hospitais e tudo mais, a saúde brasileira é precária, né? Na cidade, né, que falta muito para... Eu tive, o meu esposo, ele faleceu, ele ficou muito doente durante 8 meses, mais ou menos, e a gente andou por várias cidades. Aí, durante, né, eu tá com ele, eu pude ver, assim, sentir na pele o quanto que é essencial saúde e o quanto que precisa, sabe, assim, que os nossos políticos, ele é tudo. Isso mesmo, precisa melhorar muito ainda. Precisa melhorar muito. Eles têm que sair da zona de conforto deles para sentir na pele, entende? Para poder... E não é melhorar em ter ideias, em criar políticas. O que foi criado, se for aplicado, já é muito, já é essencial para a qualidade de vida da população naquela região, né? Então, a gente ouve muito aí nas campanhas, não sei se vocês já perceberam assim, mas em período de campanha, vou criar política, já existem. Se for cumprido o que existe, estaria de parabéns. Não há necessidade de ter novas, né? Basta só melhorar o que já tem. Exato, só aplicar o que tem, né? Então assim, eu sou muito dessa vibe, assim, eu não sou de nenhum partido, não sou de nada de gestão, mas eu penso assim, eu tenho muito isso comigo, eu observo muito nesse período de campanha, que é muito colocado assim, né? A gente vai criar novas políticas, vai ser implantado. Cara, se fosse cumprido o que está na lei, o que já existe, o que já foi garantido na lei, a população ia ter um acesso excelente ao serviço de saúde. Porque, por exemplo, eu defendo muito a lei do SUS, porque a lei do SUS ela é muito fechadinha, ela é amarrada, é tudo muito redondo, tudo que foi bolado, tudo que foi pensado lá em 90, que a realidade era muito diferente. Só que desde 1990 até hoje, não consegue se aplicar. Professor, porque também tem a situação, né, que todos os estados, eles são muito distintos um para o outro, entendeu? Tem, por exemplo, lá para o Rumo Sul, vamos supor assim, lá tá frio, aqui tá quente, então muda muito isso. Então o SUS ele tem que se adequar a todos os estados brasileiros, né? A todas as situações brasileiras. As peculiaridades locais. Sim. Então tudo isso é muito distinto. É difícil, né? Mas assim, é busca mesmo de acesso. É busca de acesso à informação. Divulgação também, né? Isso já foi pontuado.
desde a construção do SUS se fala dessa diversidade. Foi por isso que houve a descentralização. O principal objetivo de dar autonomia para os municípios foi esse ponto, que é muito diferente, não dá para se implementar o mesmo programa, a mesma política que está no sul, no norte. Aí então que eles falam, então beleza, então bora dar autonomia para os municípios. Se cada município tiver autonomia, cada município vai agir de acordo com a demanda da sua região. E é assim, na prática é assim. A atenção básica, ela é responsabilidade de quem? Do município. Só que há milhões de falhas. Muita coisa não é aplicada, muita coisa passa por debaixo do tapete ali e fecha os olhos. Então, acaba que pula a pessoa que era para estar atendendo, para estar recebendo promoção à saúde, ela já está recebendo lá restabelecimento. Já é entendeu? Então, assim, já é atenção terciária, porque o município empurrou para o governo federal dar conta daquele paciente, que era para ser atenção básica, entenderam? Então, assim, quando a gente estiver atuando e tiver oportunidade de fornecer informação que seja, façam isso, porque isso aí salva vidas, de verdade. A população tem como buscar, se ela sabe o que buscar. Certo, então, né? Tá bom? Vamos salvar vidas! Bora lá. Coloque o nome de vocês aqui que eu vou lançar a frequência, tá bom? E até amanhã, às 19 horas, como ainda é sexta. Até, professora. Só rapidinho, antes de acabar a aula, professora, assim, tinha alguns alunos lá no grupo, né? Em outro grupo paralelo. Assim, eles estavam querendo, né, professora, que a senhora passasse logo a apostila para a gente ficar acompanhando, se for o caso, né? Porque aqui a gente imprime, ficar acompanhando pelo celular, não tem como acompanhar a apostila, porque fica tudo só em um celular. Então, se fosse o caso, a senhora passar logo toda a apostila para a gente imprimir, seria mais fácil. Se tiver como também, mas se não tiver, não tem problema. É porque eu organizei ela em slides, assim, folha de preto, sabe? Mas eu posso fornecer eles todos em PDF também. Sim, que aí a gente vai acompanhando, fica bem melhor para estudar, professora. Sim, beleza. Que é igual feito já desde o início do curso. Beleza. Tá bom? Era só isso, tá bom? Tá bom, beleza. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.